nosso 39º seminário, de fato, o último seminário do nosso curso, né? E o nosso quebra-cabeça estará sempre sendo montado. Na verdade, esse seminário ele não estaria nem no programa original, mas aí eu me dei conta que ele devia ter entrado. E aí botei, né? O que você adoece? Na verdade, é o título de um livro, né? De um dos meus livros. A Fronteira do Adoecer, eu sentia psicossomática. Em 2005 ele tinha esse nome. Aí, quando foi em 2015, na segunda edição, a gente acrescentou o Fronteira do Adoecer, porque você adoece. O sentir é psicossomática, né? O Então, temário é para mim hoje, né? hã? O temário é todo para mim hoje. É verdade, é verdade. Esse homem, na verdade, o Homem Além do Homem tem um capítulo em que eu trato um pouco disso e que acabou virando o livro desse, um livro, né? Um capítulo desse acabou virando um livro desse. O Homem Além do Homem eu já li. É. Esses dois, não. Na verdade, é um só, isso aqui é a segunda edição. Hum. Tá? Então, na verdade, esse livro foi feita uma entrevista com 30 pessoas internadas, né? Então, você tinha os nomes, eu tinha os nomes, e dessas 30 pessoas internadas, né? Dor na vesícula, hérnia no abdômen, tem aqui as histórias dela, né? Idade, 54, 52, 50, 26, 90 anos, 82, 57, enfim. Edna, Tâmara, enfim, cálculo biliar, obstrução intestinal, e assim foi, tá? Isso tudo é extraído, está no livro, né? Enfim. Hum. E essas entrevistas foi feita de uma seguinte maneira, quer dizer, a ideia era colocar o vínculo como instrumento de pesquisa. Por quê? O que acontece? Eu e a entrevistadora sabíamos da importância de conversar livremente sobre cada entrevista realizada. Então, a gente sentava de 15 em 15 dias, né, por um ano e meio, para conversar sobre as entrevistas, né? E aí a gente observava a qualidade da concepção que norteava aquela observação. O que aconteceu? A gente conseguiu baixar o nível de impregnação das entrevistas, chegando dentro de nossas possibilidades às suas mais puras imagens, e assim assimilando a interação em um nível baixo de impregnação, esvaziando-se de pensamentos pré-concebidos. A partir do que sentimos naquelas experiências, era possível traduzir para a linguagem verbal a imagem obtida. E à medida que íamos avançando, discutimos os resultados, podendo confrontar as novas concepções com as antigas, assumindo a subjetividade do entrevistador com a do entrevistado interligada no vínculo como instrumento de pesquisa. Porque quando você vai fazer uma pesquisa com uma pessoa, você entrega um questionário, ela preenche e te devolve. Isso não foi feito assim. Na verdade, a pessoa chegava lá, conversava, conversava. Quem preenchia o questionário depois era o próprio entrevistador. Em discussão comigo também, que também não participava da entrevista. Então, com isso, a gente foi... por exemplo, às vezes, você teve alguma questão antes dessa doença que você teve? Não teve nada, não. Aí conversa vai, conversa vem. Quer dizer, se fosse entregar o questionário de cara, a pessoa ia responder não, né? À medida que vai criando um vínculo, a pessoa vai se abrindo. Bom, na verdade, eu estava triste, sim, mas eu não... E começa a se abrir, né? E onde num questionário simples a pessoa não se abre. Então, isso foi um trabalho muito interessante que a gente fez. E como é que começou isso? Uma amiga... aí vamos falar um pouco da coisa. Assim, isso é a pesquisa. Da pesquisa, né, ela serviu de dado. O livro não é só a pesquisa entrou no livro, né, mas o livro é mais do que a pesquisa. Então, uma amiga comentou que não suportava ver a sua mãe ficar doente para chamar a atenção. Disse que sua mãe tem estado sempre doente, mas
basta o fato dela ou seu irmãos que moram em cidades diferentes chegarem para ela de pronto recuperar a saúde. Aí ela diz: imagina que até uma comida difícil e trabalhosa de se fazer, ela faz. E agora que estamos indo embora, pronto, começa tudo de novo. Ela faz isso para chamar a nossa atenção e deixar a gente com culpa por estar voltando para casa. Foi difícil, mas eu falei isso para ela. Aí eu virei para essa minha amiga e disse: olha, eu não compreendo sua mãe adoecendo para chamar a atenção. Falei para ela. Um dia vocês chegam, alteram toda a rotina dela, né? Ela se sente feliz, protegida, energizada pela presença de vocês. Você queria o quê? Falei para ela. Quando vocês vão embora, é natural que ela fique triste, enfraquecida pela saudade, pelo sentimento de desamparo, voltando a se sentir frágil e doente. Isso não teria nada a ver com chamar a atenção. Onde ficam os sentimentos de sua mãe? Aí minha amiga pensativa falou: esses sentimentos incomodam tanto, preferi ir embora sem estar sofrendo nada disso. Então, eu chamei a atenção o seguinte: faz como, pelo medo de sentir e não pensar em seus sentimentos, preferindo compreender o adoecer de forma isolada, de forma mecanicista, cartesiana, ou seja, entender seu próprio corpo sendo frio e sem emoções. É muito mais fácil botar uma melancia na cabeça que se quer aparecer do que fazer uma doença, pelo amor de Deus. Né? Então, eu acho que se a gente começa a olhar mais pelo campo dos sentimentos, o que aquela pessoa está sentindo, o que está acontecendo no contexto, né, dentro daquele grupo, enfim, fica muito mais tranquilo a gente poder fazer uma leitura mais isenta e não simplesmente chamar atenção. Né? Que, imagina, quem quer tampar uma melancia vai ficar muito melhor. Então, o que a gente vê é o seguinte: é sofrido a gente observar as marcas do tempo, né? Em nosso corpo que é um eu, que versa uma pessoa, que pouco a pouco vai apresentando suas mazelas e demonstrando a vulnerabilidade humana de ser mortal. É difícil lidar com essa realidade. Cria-se a expectativa de possibilidade de uma vida saudável, sem doenças e feliz. Quando uma pessoa morre, costuma-se dizer que ela foi vítima de uma pneumonia, vítima de um câncer, ou etc. Então, isso aí está na concepção de um ser humano como uma máquina, o corpo como uma mercadoria, a saúde como uma indústria, e a pessoa em lugar secundário. Né? Fenômenos separados e distintos, soma, corpo e psique, duas coisas distintas. Essa é a concepção que nós temos na contemporaneidade do ser humano. Quer dizer, a concepção do ser humano na contemporaneidade, né, é o campo do ideal, é a possibilidade da máquina perfeita. A doença é um mau funcionamento dessa máquina. Saúde é um bom funcionamento dessa máquina. O corpo como uma máquina é visto como peças em partes, fígado, coração, olhos, e não a pessoa inteira. O ser humano, enquanto pessoa, é renegado. Essa é a concepção do ser humano na contemporaneidade. E nós temos três visões. A organicista, onde o adoecer teria origem no somático, o soma agindo sobre o corpo. Tudo é somático, né? Que vai agir e vai adoecer a pessoa. Tem a turma da psicologia, da psicológica, que é o adoecer teria origem no psicológico, é o psíquico agindo sobre o corpo. Né? Não, é a mente que não está boa e adoece o corpo. E a psicossomática, que o adoecer teria origem no somático e no psicológico. E soma é psique em interação. Mas repara que nenhuma das três visões leva em conta o mundo espiritual, porque estão assentadas em visões materialistas que compreendem a matéria concebida como tudo que ocupa lugar no espaço. E também separa, né, mente e corpo como duas coisas distintas. Então, para as três visões, o estudo do ser humano se inicia na célula, no nível macrocósmico. Célula, a menor porção do ser vivo, né, organismo vivo. Essa concepção está contextualizada na visão da ciência, que compreende o universo como uma grande engrenagem mecânica, como um mundo material, cuja necessidade de comprovação fica determinada em parâmetros estabelecidos por limitados instrumentos de medição.
Quer dizer, é bem materialista. Ah, isso aqui eu já devo ter passado. Hoje é quase que uma recapitulação também de tudo que a gente já viu, né? Isso aqui eu já devo ter passado, mas eu vou passar de novo, porque é o mundo mecanicista, é exatamente isso. E é assim que é o ideal de ser a máquina humana. Ué, cadê? Ué, o que é que houve? Isn't it nice when things just work? Isso aí foi o anúncio da Honda, que eles fizeram como uma grande engrenagem mecânica. É muito bacana, né? Mostra mesmo todo, né? Eu não tinha visto. Não tinha visto, não? É, Não. Essa esse, propaganda não é brasileira. não. Isso é antigo, já tem esse vídeo há muitos anos, não sei exatamente quando é que foi, né? Mas ela é fantástica, né? Mostra bem o que é essa máquina perfeita, né? Toda uma engrenagem afinada. E eu acho interessante a música vindo ao final, que é abstrato, né? É como se fosse a psique funcionando depois de toda essa engrenagem funcionando. É assim que o mundo materialista entende o ser humano, né? E a psique. Então, se a gente for olhar o ser inteiro, né, você tem que levar em conta a estrutura quântica dele, o nível microcósmico, a estrutura da matéria, né? Que hoje a gente tem uma teoria bastante aceita, que é com as cordas vibrantes de energia, né? Mesmo ela não sendo comprovada, mas é o interior atômico, você tem a bomba atômica e a potencial de energia, de vibrações, de ondas, enfim, tudo é vibracional. A verdade é essa. Toda comunicação é vibracional, todo sentir é vibracional, não tem como escapar disso. Então, se você olhar o ser humano inteiro, você tem que ir desde o nível microcosmos até o nível macro. Então, você vai ter o ser inteiro, você vai ter o ser humano macro, micro, e não apenas do nível celular para cima, como é as nossas teorias. Né? A natureza é macro-micro, macrocosmo e microcosmo. É uma divisão que não existe. É a condição da espécie humana que, através do recorte perceptivo, divide ilusoriamente o universo entre visível e não visível, palpável e não palpável, psicológico, somático e daí espírito. Eu incluo aí até o espírito. É isso. Né? Na verdade, se a gente pudesse ver pelo nível da vibracional, a gente ia ver esses pontos vibrando, né? Mas a gente vê matéria pelo coisa. Quer dizer, se nossos níveis, nossos sentidos tivessem sido evoluído para ver o nível quântico da matéria, a gente não veria a matéria, a gente veria
O mistério seria o coração, seria o pulmão, seria... A gente ia ver outro mundo, ia ter contato, acesso a outro mundo. A comunicação se faz por troca de energia, ressonância. Todo corpo capaz de vibrar possui uma frequência natural que, se encontrar em outro corpo a mesma frequência, irá fazê-lo ressoar. Eu vou passar de novo o vídeo da ressonância. Ele não é, enfim, porque é interessante, porque como esse é o nosso último, é quase que uma recapitulação do que vimos, né? E eu vou passar aqui. Agora a mesma frequência, ó. Nobel Explica. Alô, você que nos acompanha aqui no Nobel Explica, e hoje nós vamos falar um pouco sobre um fenômeno chamado de ressonância. A ressonância é um fenômeno estudado tipicamente quando se trabalha, quando se estuda as ondas, e para conhecer um pouquinho melhor sobre ele, a gente vai falar inicialmente sobre o jeito que o nosso universo é constituído. Tudo que existe ao nosso redor tem uma composição mais ou menos pré-conhecida. Ela é composta por átomos, aqueles cento e tantos elementos que existem na tabela periódica. Quando você olhar mais atentamente ao núcleo do átomo, você vai perceber que esse núcleo do átomo não está completamente parado. Devido ao esforço feito para manter o elétron, né, sob o domínio dele, existe uma pequena vibração. Isso é uma regra básica. Toda a matéria, tudo que existe ao nosso redor, está num contínuo processo vibratório. Só que essa vibração ela é muito discreta, ela acontece em nível atômico. E por isso nós, a olho nu, não enxergamos. Você coloca a mão numa mesa, na parede, percebe naturalmente que elas não apresentam nenhum tipo de vibração. Mas, em algumas ocasiões especiais, é possível você verificar essa vibração. Mas o fato é que a matéria que está ao nosso redor, se você pudesse representá-la de forma adequada, está continuamente em processo vibratório. Se vocês puderem pensar os corpos sólidos, as moléculas e átomos estão muito próximas umas das outras. E por isso é que um corpo sólido mantém essas características de dureza, né, de ter um volume e um formato bem definido quando está em estado de temperatura ambiente. Ok? Então pegamos, por exemplo, um pedaço de concreto ou um pedaço de ferro. Naturalmente, ele está em processo vibratório. Ele não é visível ao olho nu, mas discretamente existe um processo de vibração. O que nós vamos fazer agora é intensificar esse processo de vibração, e para isso a gente vai usar uma fonte de ondas. Acompanhe aqui, pode ser um alto-falante, pode ser um processo qualquer, outro agente emissor de ondas, um escapamento de um carro, né, que emita essas ondas sonoras. Quando essas ondas sonoras atingirem esse objeto vai recebê-las. Se a frequência que for emitida, ou seja, o número de vibrações que essa onda sonora faz, for igual à frequência natural de vibração, essa energia vai ser recebida e ela vai se somar à energia vibratória que já pré-existe no objeto. E esse objeto vai passar a vibrar cada vez mais intensamente. Então, nessa condição, nós dizemos que nós adquirimos uma condição ou fenômeno de ressonância que está acontecendo. Ok? E essa vibração adicional você pode ver em um monte de situações do nosso dia a dia. Vamos dar uma olhadinha em algumas delas. Aqui vocês podem perceber um alto-falante. Um alto-falante, ele causa vibrações. Esse cone que vocês podem perceber aqui, ele é feito de um material flexível. Hoje são materiais de última geração, mas durante muito tempo eram cones feitos de um papelão, né, que era flexível. E esse papelão ele empurra as moléculas de ar que estão aqui próximos. Aqui vocês podem perceber que o efeito é visível, porque nós colocamos algumas partículas, pode ser areia, pode ser serragem, né? E quando as moléculas de ar empurradas por esse cone se movem, elas vibram com a mesma velocidade dele. Então elas têm ressonância porque elas possuem a mesma frequência vibratória, tá bom? Então vamos dar um exemplo, como isso me afeta. Eu sei que muitos de vocês já tiveram em suas casas ou estiveram em um lugar onde estavam sentados e de repente um caminhão passou pela rua com o escapamento aberto, fazendo aquele barulhão imenso, e você sentiu na cadeira onde você estava sentado a vibração causada pela passagem dele. Não é raro acontecer também que nós utilizemos esse processo para ouvir os sons emitidos ao nosso redor, porque o ar em processo de vibração, ele entra
pela nossa orelha, por assim dizer, né? A partir da nova nomenclatura, tudo é orelha. Essa é a orelha externa, e aí nós temos o canal auditivo, onde essa quantidade de ar ela vai causar uma vibração nessa membrana que está marcada pela letrinha C, que é a membrana timpânica. Ela entra em vibração com a mesma frequência do ar que está vibrando, então ela entra em ressonância com ela. E toda dona de casa, para que eu uso o micro-ondas? Para aquecer alimentos. E a pergunta é, por que e como eu consigo aquecer os alimentos? Internamente, o micro-ondas ele possui uma válvula. E essa válvula, na verdade, ela tem uma função única. Quando eletricamente estimulado, ela produz ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas são obtidas quando elétrons passam de um subnível para outro. E, ao retornar ao subnível original, devido ao processo de energização, eles emitem uma partícula chamada de fóton. O fóton, na verdade, tem características elétricas e magnéticas e dá origem a uma série de ondas que existem ao nosso redor. Uma delas é chamada de radiação de micro-ondas. A radiação de micro-ondas ela entra em ressonância com um elemento extremamente importante no nosso dia a dia e vital para a nossa existência, que é a água. A frequência emitida pelos equipamentos, né, pelos fornos de micro-ondas, elas vão afetar especificamente a água. E por que isso é importante? Porque a maior parte dos alimentos que nós consumimos contém água. Então, se você pegar um tomate, se você pensar de repente, quase tudo, na verdade, para ser cozido, leva água. E é baseado nisso que a radiação de micro-ondas interagem. Quando essa radiação de micro-ondas passa pela água, ela causa movimentação. Como as moléculas de um líquido tão próximas entre si, uma molécula, quando se move, ela se atrita contra a outra. Esse atrito produz aquecimento. Todo mundo já no inverno já esfregou uma mão contra a outra e viu que o atrito de uma mão contra a outra produz aquecimento. É o que está acontecendo. É isso. Quer dizer, toda comunicação, e quem apareceu aqui foi o o gato. Assustou meus gatos, a ressonância. Vem cá. Olha aqui, esse é o Spinoza. Lindo. Então, toda comunicação se faz pela interação vibracional, pela ressonância, seja na totalidade, em nível estrutural e em nível macro. Tanto faz. Por exemplo, comunicação entre a mãe e o seu bebê. Quando você está na rua, pense em uma pessoa e encontra ela logo a seguir. A telepatia, etc. Então, toda comunicação, ela se dá por ressonância. Não tem como escapar disso, né? Essa questão de você encontrar uma pessoa que você pensou, que seria, mas como é que é isso? Por ressonância, você está vibrando, a pessoa está vibrando, você conecta com ela em nível inconsciente, você esquece que a gente tem um campo muito maior do que a matéria, né? A gente está vibrando, nossa vibração vai além. Você, quando fala, onde é que acaba a sua voz? Até você daqui de um quarto, você fala, lá do outro quarto se escuta. Então, a sua voz alcança, quer dizer, a sua vibração alcança mais distâncias. É isso. Só que a gente não Então tem. você acha que então, quando a gente não encontra uma pessoa mais, tem a ver com como é que é o contrário da ressonância? Não, como não encontro uma pessoa mais? Isso aí não tem, não estou falando estou falando de relações, de Não, não.
Não, eu sei, tô falando de relações, mas me veio isso na cabeça agora. É tipo assim, ao mesmo tempo que por ressonância você pode acabar sendo atraído para um encontro, a dissonância em relação a alguma coisa que tem no teu inconsciente pode levar você a não encontrar uma pessoa mais, por exemplo. Olha, isso eu não sei te responder, eu teria que pensar sobre isso. Eu sei que a ressonância é que comunica, porque o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que há uma comunicação, né, entre você e o outro que está ali. Você pode não estar vendo, mas a comunicação já aconteceu. Você pode até não encontrar a pessoa passar pelo outro lado e você não vê. Mas muitas vezes você pensa naquela pessoa e de alguma maneira você se comunicou com ela. É A isso. ressonância é um encontro de ondas, não é? Seria o encontro exatamente das vibrações das ondas, exatamente, quando a frequência é semelhante, né, similar. Então, você tem níveis também de aproximação. Você tem que ter a mesma frequência, tem que estar. Aí é uma complexidade. Né? No caso humano, toda a comunicação se faz assim. O que você está propondo é outra coisa. Se eu posso fazer um breakout, aí eu teria que pensar sobre isso, porque não é isso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui, né? Uhum. É uma ressonância. Agora, você pode dizer assim: se eu estou com raiva de você, você está com raiva de mim, a gente pode, de repente, por ressonância. Não, a gente vai. A ressonância, ela, inclusive, se ela não é Mas amortecida. a raiva é capaz de até atrair. Exatamente, exatamente. Isso que eu pensei. Não, isso aí teria que ser mais pensado. Aqui, o que nos interessa, nesse momento, é a comunicação que ocorre entre as pessoas. É isso que Eu a vou te gente explicar quer. por que que eu pensei isso. Ah, Eu pensei isso porque tem pessoas que eu conheci, que tive algum tipo de relacionamento, que se passaram 30 anos eu nunca mais vi. ué, mas isso. Mora no Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro. Tipo assim, cara, e tem pessoas conhecidas que já encontraram e nunca mais eu cruzei sequer. É, Eu acho isso estranho demais, assim. mas aí não é isso. Isso é um outro fenômeno que teria que ser pensado. Não é isso que eu estou falando. Quantas vezes eu já não devo ter passado perto dessa pessoa em algum lugar? Ah, sim, e não captou, porque não que negou. Aí você pode estar É, bloqueando. eu tô indo longe, mas Pode estar Aí bloqueando essa pessoa, essa essa comunicação. atividade, né? Isso é uma outra história, não tem a ver com isso que eu estou falando aqui, não. Entendeu? Mas é um caso a Aí se pensar. e o Tá? outro nada também pode acontecer. De repente vocês se encontrarem, se esbarrarem, brigarem, tá tudo na mesma onda, não é, Bê? Aí é a comunicação. Porque, na É. verdade, isso aí a gente está falando, esses exemplos, é de uma frequência com uma frequência. Mas quantas frequências a gente tem no nosso inconsciente? É que nem uma orquestra, quantos instrumentos estão sendo tocados? É uma loucura isso, é um mundo interno enorme. Nós não estamos falando de uma frequência, nós estamos falando de diversas frequências, né, que se interagem no mundo. Essa telepatia também, né? Também, Você, de repente, está com uma pessoa e de repente você vai falar alguma coisa, a pessoa já sabe. imediatamente fala aquilo. Impressionante. Isso acontece muito comigo e com o Dalberto. Não, Eu ainda estou mais. pensando uma coisa, eu tento falar isso para o Dalberto, ele chega para mim e imediatamente fala É. aquela coisa. Quando a pessoa está muito Impressionante. sintonizada, está em ressonância, isso acontece. Ativa no outro, o outro Uhum. ativa. É isso, é um belo É. exemplo, né? Outra coisa importante é que, dentro desse quadro, né, todo ser tende a um estado de equilíbrio dinâmico. Né? De fato, o que eu chamo de equilíbrio dinâmico é um equilíbrio instável. Esse vídeo eu passei da última vez, mas vou passar de novo. Importante. Ô, 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 ô. Chega, Luciano, chega. Ah. Olá, pessoal. Pô, hoje tava complicado aqui o negócio no começo, hein? Bom, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai
falar sobre um assunto aí da mecânica, vamos ver se você adivinha. Equilíbrio, tudo que nós não tivemos no começo dessa aula aqui. Bom, gente, é o seguinte, existem alguns problemas que podem aparecer aí em provas para vocês, que o cara que fez a prova, o examinador, ele pode chegar e falar equilíbrio estável, equilíbrio instável, equilíbrio indiferente. E se você nunca ouviu falar disso, vai ficar complicado de você acertar. Então, esse é o nosso tema de agora. Então, tipos de equilíbrio. Como eu disse, né, a gente tem basicamente 3 tipos: o estável, o instável, o indiferente. Bom, qual a diferença que você tem entre os 3? Equilíbrio estável significa que o corpo está numa posição de equilíbrio de tal maneira que qualquer deslocamento que ele sofrer, para qualquer lado, no caso, faz com que o quê? Ele volte para a posição original de equilíbrio. Exemplo, pessoal, essa figurinha aqui acho que é bem autoexplicativa. Imagina que você tem aqui um formato desse aqui de pista, né? Por exemplo, de apoio, e aí você tem uma bolinha. O que acontece se eu pego essa bolinha e empurro ela um pouquinho aqui para cima e solto? Ela vai cair de novo. Se eu empurrar um pouquinho para a direita, ela vai cair para a esquerda. Então, ela sempre vai procurar retornar para a posição original de equilíbrio. Então, sempre que o cara falar equilíbrio estável, significa que, ó, você vai voltar para a posição original. Tudo bem? Só que existe um outro tipo de equilíbrio chamado instável, que também o nome já dá uma boa sugestão do que se trata, né? Equilíbrio instável significa que o corpo está numa posição de equilíbrio de tal maneira que qualquer deslocamento que ele fizer, ele não vai voltar para o equilíbrio original, ele vai buscar uma nova posição de equilíbrio. Por exemplo, esse desenho aqui. Você tem aqui um plano meio curvo e uma bolinha apoiada aqui em cima. Ela até está em equilíbrio, mas é um equilíbrio instável. Por quê? Qualquer deslocamento que eu produzir nessa bolinha, se eu empurrar um pouquinho ela para cá, o que acontece? Ela vai cair. E se eu empurrar um pouquinho para a direita, ela vai cair também. Então ela sempre vai procurar o quê? Uma nova posição de equilíbrio. Que nem eu estava mostrando para vocês, né? Quando eu faço assim e volto, é um equilíbrio estável. Agora, quando eu faço assim e caio, é um equilíbrio instável, porque eu busquei uma nova posição de equilíbrio. Tudo bem? Então, estável volta para o equilíbrio original. Instável procura uma nova posição de equilíbrio. E por fim, você tem um equilíbrio chamado de indiferente, tá? O que é uma coisa indiferente? Tá nem aí. Se você pegar, por exemplo, uma bolinha aqui num plano horizontal, se você deslocar essa bolinha e soltar, o que acontece? Ela nem volta para a posição anterior e também não vai procurar uma nova posição, porque ela está indiferente. Então, qualquer lugar que eu deixar essa bolinha, ela vai ficar ali. Tudo bem, pessoal? Então, estável, instável, indiferente são os 3 tipos de equilíbrio. Aprendeu? Aprendeu? Aprenda certo. Um abraço. Pois é, eu chamo de equilíbrio dinâmico porque é mais fácil para a pessoa entender, vai, mas na verdade a gente nunca volta ao que estava, porque o tempo não volta, o espaço-tempo não volta atrás. Então, na verdade, a gente está num eterno equilíbrio instável, né? Mas naquela época, quando eu construí essa ideia, não tinha tanta facilidade para explicar como hoje tem. Então, achei que para as pessoas entenderem equilíbrio dinâmico era mais fácil. Um vai, vem, e está sempre indo à frente. Mas é isso, mas na verdade é o equilíbrio instável. Agora, eu entendi bem a questão da ressonância como exame. Aquele princípio dos barulhos é muito semelhante ao princípio dos barulhos de uma ressonância magnética. Mas a ressonância magnética é ressonância.
Exato, eu estou falando, eu entendi. Porque Ah, antes eu não entendia. Eu ah, achava que era um paneleiro batendo, enfim. sei. Mas agora eu consegui perceber a função, né? Eu não, Uhum. que me passava despercebida. E do equilíbrio instável ou dinâmico, né? Eu também entendi bem o meu momento, Sim, né? É, Desequilibrei e caiu. fui. E E foi. fui. É, Então, exatamente a ideia é essa, por ressonância, por alguma interação, você vai e se desequilibra e busca um é, novo estado de equilíbrio. Então, você que quebrou o braço está num novo estado de equilíbrio e não de é. desequilíbrio. É isso que é a diferença dessa visão. A Foi quando doença, quebrou, né? Foi como, quando quebrou. é, Agora como está estabilizado. exatamente como um novo estado de equilíbrio. É essa Uhum. a ideia da doença, né? Então, você tem uma situação de equilíbrio, você tem um momento de desequilíbrio, veja que eu botei uma cor mais azulzinha para mostrar uma mudança, e um novo estado de equilíbrio, e assim por diante, a gente está na vida o tempo todo. Só que existe um momento desse, por que eu gosto do dinâmico? Porque não é a toda hora que você está mudando, tem hora que você consegue ficar mais ou menos ali, né? Andando um pouco por ali, vai se equilibrando até que muda, até que há uma ruptura um pouco maior e você muda, né? Então, todas as vezes Mas isso a gente vai ver agora, peraí. Então, a doença, na verdade, ela seria isso, um novo estado de equilíbrio. Mas antes disso, você tem, então, o eu que se revela em duas imagens, a gente já viu isso lá no curso, né? Eu botei. Enfim, você tem uma imagem do universo subjetivo, você tem uma imagem somática do universo objetivo. Então, na visão do mundo cartesiano, esse verde aqui, o psíquico e o soma, são coisas distintas que interagem entre si ou um repercute sobre o outro, né? Ou a doença está no somático, ou a doença está no psíquico que vai agir no somático, ou está entre. Então, é aquilo que eu falei no início, visão psicossomática, a doença tem origem na relação entre somático e psíquico. Na visão organicista, a doença tem a origem no somático, e na visão psicológica, a doença tem origem no psíquico. É como se não puder, a pessoa não tem acesso vamos dizer, a esse cilindro aí que representa, né, a totalidade macro-micro, como eu chamo, e a pessoa parte do princípio que é só isso que existe, quando na verdade a doença, para essa visão, está acontecendo aqui, no cilindro, né? A doença tem origem no complexo humano macro-micro, o eu uno inteiro e indivisível, que não temos acesso direto, salvo como processamos um recorte fruto do sistema perceptivo humano. Então, na verdade, é aqui que aconteceu a mudança e que sofreu imagens tanto aqui quanto aqui. Essa é a ideia. Então, para adoecer, eu preciso ter um estado de equilíbrio dinâmico, que é considerado a pessoa saudável. Aí eu vou ter uma perturbação do estado de equilíbrio dinâmico, que venha a ultrapassar o limiar desse equilíbrio dinâmico. E aí você vai ter um novo estado de equilíbrio, onde a pessoa é considerada adoecida. Dos 30 pacientes, apenas 2 não foi detectado algum tipo de acontecimento bom ou ruim, pouco antes do processo de adoecer. Por exemplo, uma forte emoção seguida de um infarto. Recebe-se uma notícia. Uma forte emoção, um infarto. Se a gente for olhar a explicação organicista, mais cedo ou mais tarde o infarto aconteceria. A notícia com a emoção foi uma mera coincidência de fatores. Na visão psicológica, se não tivesse acontecido a notícia, não teria a emoção e não teria o infarto. E na visão da psicossomática,
o coração deveria ter algum problema que se uniu à notícia com a forte emoção. Os dois fatores influenciaram para o infarto acontecer. Então, é essas três visões que estão vigentes até hoje. Agora, se a gente for pensar de acordo com a ciência do sentir, pela interação através da ressonância, ocorre uma interação entre dois complexos vibratórios macro-micro, atingindo o complexo vibratório macro-micro que, vibrando fortemente, rompe o limiar de equilíbrio e encontra um novo estado de equilíbrio dinâmico. Ao sofrer a alteração em seu estado de equilíbrio, se manifestou em nível do recorte somático como um infarto, em nível do recorte psíquico como uma forte emoção. Então, não foi a emoção que gerou o infarto, e nem o infarto que gerou a emoção. São duas imagens que vieram simultâneas daquela ruptura que houve lá no complexo macro-micro, na totalidade macro-micro. Por isso vem junto. Pum! Manifesto de um novo estado de equilíbrio dinâmico. Recorte somático como um infarto, recorte psíquico como uma forte emoção que não temos acesso devido aos limites da percepção, mas a coisa aconteceu foi aqui, na totalidade. Isso aqui são imagens desta totalidade. Isso aí eu já coloquei lá, estou repetindo, quer dizer, a ideia de que somente 30 pessoas, né, não foi detectado algum tipo de acontecimento bom ou ruim pouco antes de adoecer. A vida é dinâmica, está sempre acontecendo coisas. Então, se você pensar, o tempo todo a gente está sendo posto à prova do nosso equilíbrio, nosso estado de equilíbrio dinâmico, ou do equilíbrio estável. Agora, o processo de recuperação da saúde também tem que ser uma quebra do equilíbrio. O estado de equilíbrio dinâmico, a pessoa considerada adoecida. Você tem que criar uma perturbação do estado de equilíbrio dinâmico para que a pessoa possa ultrapassar o limiar de equilíbrio. E aí o novo estado dinâmico é a pessoa considerada saudável. Por isso é muito importante, você tem uma pessoa doente, aí às vezes o médico vai lá e cura aquela pessoa, ela não aguenta. Ela adoece, aí ela morre até, muitas vezes. Porque você tem que se preparar para não fazer uma ruptura muito violenta dessa perturbação, dessa mudança de estado. Toda vez que acontece alguma coisa na minha vida, mas assim, que eu me dê conta naturalmente, eu fico atenta. Eu fico atenta para não tentar não adoecer, né? Para não tentar cair num estado de equilíbrio onde inclua uma doença. Mas nem sempre consigo. E isso, no hospital também, quando você entra, né, você vai entrar em ressonância com tudo. Então, a pessoa que entra aqui embaixo, ela começa a ir em ressonância, e entrou aqui de mau humor, passa para cá, que passa para lá, que vai, que vai, que vai, que vai. Aí entra na nossa matriz, né? Lá na nossa matriz. Um complexo vibratório onde tudo interfere e é interferido, e onde se instala a matriz sensível. Quando eu escrevi esse livro, eu não tinha ainda a matriz sensível. Esse livro eu escrevi em 2004, né? Ele foi publicado em 2005. Eu não tinha esses conceitos. Hoje eu já estou... 19 anos. Hã? 19 anos. 19 anos. 2024, 2004, 20 anos. Ele foi publicado em 2005. Uhum. Mas escrito em 2004. Incrível. Então, você tem uma relação, por exemplo, a insatisfação vai passando. Isso eu vivi muito lá no IASERT, no hospital.
Família também é uma doença também da família. A doença também é da família, né? Ela também é um estado de equilíbrio daquela família. Por isso, a gente vê muito isso em psicótico, né? Quando você trata um, o outro pode adoecer se você não tratar a família. Então, é muito comum isso. Uma pessoa fica boa, a outra adoece. Ou uma adoece, a outra adoece junto, porque rompeu o estado de equilíbrio. Dinâmico. Voltamos para o nosso. Esse é um caso que eu já falei, sempre acho, eu atendi essa pessoa. Josué, 70 anos, ele não aceitava que a enfermagem lhe fizesse o curativo determinado e rejeitava a possibilidade de amputação de uma de suas pernas em virtude de ulcerações que não cicatrizavam. No atendimento, demonstrando certa amargura, falou sobre o seu trabalho, o crescimento em sua carreira e tudo o que perdeu devido à impossibilidade de trabalhar desde os 30 anos, quando adoeceu. No entanto, apesar da amargura, demonstrava um certo orgulho sobre aquilo que poderia ter sido se não fosse pela perna doente. Sobre a amputação, ele dizia que preferia morrer. Pelo menos tenho a minha perna e não posso ficar sem ela, ele repetia várias vezes. A mudança promovida por uma amputação obrigaria Josué a romper com o estado de equilíbrio pessoal. Cartesianamente, a equipe separou a sua pessoa de seu corpo e mais, transformou o seu corpo em um pedaço de perna, e ainda a sua perna em uma doença, quando possui o olhar apenas para a doença, esquecendo-se de Josué como um ser inteiro, onde há uma história de vida e uma identidade pessoal. Por outro lado, Josué, identificado com esse olhar, também não era capaz de se conceber além de uma perna, e mais grave, além de uma perna, de uma doença em uma perna. Ele, tal qual a equipe de saúde, cartesianamente, ao longo de sua vida, foi se partindo em pedaços, esquecendo-se de si como um ser inteiro, precisando, sem qualidade de vida, equilibrar-se no sofrimento. Casos como Josué são comuns. São pessoas que, por dificuldades pessoais, transformam as suas doenças na razão de seu viver. E se para se curar, entre aspas, é preciso romper com o estado de equilíbrio, seria necessário buscar uma outra razão de viver. No caso de Josué, apegar-se à perna doente foi a forma encontrada para não mergulhar no precipício de sua impotência, desculpando-se a si mesmo diante de um sentimento de fracasso, fruto de um sentimento de impotência frente à vida. A perna doente e o cuidar passaram a ser a sua referência de ser. Diante dos prós e contras, assumindo os riscos, Josué, não aceitando a amputação, teve alta. Não muito tempo depois, retornou ao hospital e, naquele momento, a perna tinha que ser amputada, ou caso contrário, ele morreria. Josué, não respondendo a nenhum tipo de tratamento, faleceu dias depois, sendo importante frisar, sem amputar a perna, pois, devido à sua piora clínica, tornou-se inviável a cirurgia. Quer dizer, ele não perdeu aquela perna por nada nesse mundo. Ele tinha um olho e dizia, porque se não fosse isso, eu ia ser aquilo. Porque se não fosse isso, eu ia ser... Quer dizer, ele viveu uma vida no campo da fantasia, da ilusão, do que ele seria se não tivesse aquela perna, e ele se realizava, né? E ele não conseguia, ele se equilibrou naquele estado e passou a vida inteira dele naquele estado. E não dava para romper com aquilo. A ruptura, no caso dele, seria a morte. Isso é uma coisa importante, porque, às vezes, curar uma pessoa é matá-la. Por incrível que pareça. Complicado. A alegria e o adoecer, a alegria também causa uma alteração no estado de equilíbrio. Tem pessoas que ganhei na loteria, fiquei feliz da vida e infartei. Conseguiu um emprego Aí não, né? Hã? Aí não, né? Aí é muita sacanagem. Encontrei o emprego que eu tanto sonhava, pô, e sofri um acidente, me arrebentei todo.
Puxa vida, passei para o que eu queria, estudar, pronto, acabou. Alguma coisa acontece e me impede. Isso é muito comum. A alegria também, porque não é a tristeza só, também é a ruptura de um estado de equilíbrio. Então, quando é muita emoção, muito sentimento, muita coisa, isso é perigoso. A gente tem É que o excesso, né? o remédio, quando a gente toma, ele altera o estado de equilíbrio interno. E você pode ver que nenhum remédio, todos eles vêm com os efeitos colaterais, porque dependendo de como vai alterar essa também, né? Tá certo que tem toda uma química aí envolvida, mas é por aí. Outra coisa, né? A propriedade de um corpo. A gente está acostumado a não tomar posse do nosso corpo. A gente entrega o nosso corpo ao profissional e não questiona nada. O que ele dita é aquilo. E o profissional, por sua vez, ele determina também, não tem que te dar satisfação, muitas vezes. Vai fazer isso e acabou. Eu sou o médico aqui, eu sou o profissional aqui, se não for o caso do médico. Quer dizer, Quem entende? hã? É quem entende. Mas não é isso, mas o corpo não é dele. É, O corpo não é dele. é E quem tende até a página 2, né? É. Isso E, é perigoso até com o psicólogo, né? lógico, também, ué, isso a gente vê muito eu via muito isso na psicanálise mesmo, se a pessoa saiu do tratamento é porque ela tinha resistência. Que é isso? Ela pode ter saído porque não tava atendendo. Onde é que nós estamos? é. Que é isso? Né? Ela saiu e até que fosse resistência, é porque não estava atendendo mesmo. Porque se a dupla tivesse funcionando, aquilo seria. Ou então ela não pode também, porque também às vezes a pessoa não pode vencer aquilo, que vai enlouquecer ou vai adoecer. Também tem que o equilíbrio tem também, às vezes você sair daquela situação, mesmo só que só apareça mais predominantemente em nível emocional, que eu duvido que tenha algo que seja só de um lado ou de outro, porque é como eu disse, são duas imagens de uma coisa só, né? Você também tem que tomar cuidado, porque a pessoa pode criar um. Eu conheço um caso da pessoa sair do consultório de um analista e entrar com um carro embaixo de um caminhão e ficar paraplégica para o resto da vida, cheio de problemas. Então, eu não estou dizendo que foi, mas, sabe, mexeu alguma coisa e a coisa aconteceu. Né? Isso é importante. E outra coisa é preciso deixar partir, saber ir e deixar partir. Também, as pessoas ficam. A doença faz parte da vida. Isso até aconteceu, eu posso até falar, foi com a minha mãe, meu pai ficava lá em cima, eu botei no livro, mas não disse que era minha mãe, ficava lá, não morre, não morre, minha mãe não ia, aí nós combinamos um dia, ela já estava que não dava mais, já estava sendo enfaixada, que estava apodrecendo em vida, uma coisa sofrida para os dois, né? E aí a gente combinou que quem chegasse perto, primeiro conseguisse estar sozinho com ela, dissesse que ia em paz, quem tomava conta dele. E quem conseguiu isso foi minha irmã, a Regina, né? E no dia seguinte ela se foi. Quer dizer, isso tudo está no jogo, não é assim tão simples, né? A Ana Helena foi quem fez a pesquisa de campo, né? Que foi lá no hospital, enfim, esse livro tem uns casos que eu atendi, mas da pesquisa propriamente dita foi ela, né? Aí ela fez um pós-fácil no livro, eu vou ler o que ela escreveu. Após uma série de buscas e indagações internas, me deparei com uma aula que parecia responder, ou ao menos tangenciar, ao que borbulhava dentro de mim. A minha impressão era de que as peças do meu quebra-cabeças individual pareciam começar a se encaixar. Depois de um curso para maior aprofundamento na ciência do sentir, eu honestamente não sei se consegui entender toda a lógica na linha do pensamento, mas percebia que as minhas sensações eram instigadas às novas indagações.
Em seguida, veio o convite pela autora para que fizéssemos uma pesquisa de campo que lastreasse a hipótese de que a doença seria um novo ponto de equilíbrio. Mas como fazer elaborar um questionário para pesquisa tão singular? Onde existiria a objetividade? Aliás, como pode existir objetividade enquanto nós, observadores, somos incapazes de nos despir de nossas experiências, cultura e sentimentos vividos ao longo da vida? Iniciamos um questionário preliminar e fomos a campo entrevistar pessoas hospitalizadas, procurando que elas nos dissessem qual fatos teriam ocasionado suas doenças. Mas como é difícil para alguém saber disso? Achava que minha abordagem não estava sendo clara o suficiente ou que havia algo de errado com o questionário elaborado. Muito intrigada, voltava a visitar aquele paciente em busca de alguma coisa a mais, mas não sabia o quê. No entanto, com os novos contatos, aos poucos, os fatos iam ficando mais claros, tanto para mim, entrevistadora, como para o paciente em questão. Muitas vezes, assim que retornava à enfermaria, era chamada por alguém para me dizer que havia lembrado de algo. E comecei a me questionar o que teria ocasionado a busca dessas respostas dentro deles próprios. E comecei a ver que elas vinham sendo construídas como possibilidades em conjunto, o entrevistado e o entrevistador. Apenas o vínculo estabelecido entre ambos é que permitia e tornava possível que esse paciente pudesse olhar para si mesmo através de diferentes ângulos e, com uma habilidade maior, entender o que estaria acontecendo com ele. Essa forma de abordagem tornava nosso contato permeável à ressonância entre ambos, o que seria colocar em prática o sentir. Evidente que, para cada entrevistado, a melhor compreensão da visão do que lhe estava acontecendo atenuava suas angústias e medos, tomando, em sua essência, a entrevista um efeito terapêutico. A partir daí, passei a vincular a entrevista e o próprio atendimento ao leito como sendo uma única forma de chegar às respostas que precisávamos, nesse caso, o pesquisador e paciente. Estaríamos quebrando paradigmas? Estaríamos indo na contramão da ciência? Mas como fazer medições e controlar variáveis quando se trata de sentir? A forma encontrada foi uma escuta sensível e respeitar o ensinamento que cada uma daquelas pessoas estava nos dando com respeito à vida. No fato de ser ouvida e respeitada, era propiciado o clima ideal para estabelecer um vínculo que permitisse a esse indivíduo, ele próprio, se aplicasse um questionário que era apenas seu. E acreditamos ter chegado a um caminho em que cada entrevista era única, pois cada ser humano é único, e que de outra forma poderíamos acessar ao sentir. Tá bom. Uma outra coisa importante é que, por exemplo, numa emergência hospitalar, o cara acabou de sofrer uma ruptura do equilíbrio dinâmico, né? Sofreu um acidente, né? Aí ele chega lá, o médico socorrista, emergência, ele entra no momento do desequilíbrio, ele entra no momento, vamos lá, está caindo a pilha, e ele pode evitar que o novo estado de equilíbrio se perpetue com uma doença mais grave, vamos dizer assim, e que ele possa até evitar. Se ele conseguir a tempo, né? Que aí o novo estado de equilíbrio não vai. Quer dizer, quando você consegue interferir naquele momento da ruptura, você consegue, às vezes, não deixar que a doença se instale, né? Isso é interessante. Então, porque você adoece, é preciso compreender que, primeiro, somos seres humanos. É preciso se aceitar a condição humana, o sentimento de impotência diante da natureza. A doença faz parte da vida. Só em um mundo idealizado não haveria doença, como o mundo contemporâneo. O conceito de saúde e doença para a Organização Mundial de Saúde, isso não está aí, não, mas é um ser humano que não é perfeito. Vamos buscar até a definição. Não tem doença. A doença é algo que enfim, é algo que não. Acontece. Hã? É algo que acontece. E é preciso aceitar a partida, né? A morte é inevitável.
São condições ideais de saúde psíquica e física, enfim. Se você pega lá, tem no livro, mas não está aqui no momento. E no Google tem também. Quer dizer, não existe um ser humano saudável para a Organização Mundial de Saúde. Entendeu? Não tem um que atenda aquelas condições. Então fica complicado. Eu fico mais com o ser humano humano, humanizado, que adoece, que fica com saúde, que sente impotência, que tem medo, que se. Enfim, e que morre, que nasce e morre. Isso faz parte da vida. Aí são, já que eu estou hoje é o último dia, né? Então, meus livros todos que geraram todo esse curso, né? Muito bom. Um Muito senhor bom. estudo. Bia, você é muito boa mesmo. Sou muito boa, imagina. É um senhor estudo e consubstanciado o tempo todo, que ele é renovado o tempo inteiro, revisto o tempo inteiro, Uhum. acrescentado o tempo inteiro. Você vê que nesse livro não tem o eu fractal, né? Porque eu não tinha esse conceito. Esse conceito é de agora. É super Foi. recente, né? Super recente. Agora tem que repensar esses conceitos em cima, incluindo o eu fractal, né? Mas E fica o até mais próximo. fácil, porque o eu fractal está sempre se retroalimentando, né? Ele está sempre. E aí comprova mais ainda, né, o equilíbrio instável, né, o equilíbrio dinâmico, como eu gosto mais, né? É isso mesmo. Bacana, parabéns.